Eu sempre fui uma criança extremamente problemática, que não me encaixava e que sentia muita raiva. Eu cresci numa família extremamente miscigenada e eu estudei num colégio particular de elite, de maioria branca e heterossexual. E todo mundo ao meu redor fazia questão de me lembrar que aquele espaço não era para mim. Os meus colegas insistiam em me chamar de bicha, de viado, de macaco, de dizer que meu cabelo crespo era ruim. E os adultos que estavam ao redor, mesmo quando eles presenciavam essas cenas, eles permaneciam em silêncio, apenas confirmando de que aquele espaço não era para mim. Eu não entendia muito bem o que acontecia. E eu sentia muita raiva, e toda vez que eu reagia com muita raiva, de maneira explosiva mesmo. E isso me rendeu uma série de advertências na escola. Eu tinha realmente uma coleção e todas as minhas advertências foram por conta de mau comportamento. E foram todas as situações que eu respondi a uma agressão racista ou a uma agressão homofóbica. Quando eu fui crescendo, as pessoas começaram a querer me ensinar como eu seria mais socialmente aceito. Teve uma situação que eu estava resfriado, aí a minha voz ficou um pouquinho mais grossa e um colega meu achou que essa era a oportunidade perfeita para me ensinar a falar que nem macho. Não somente. Esse colega e esses meus outros colegas também falavam que meu cabelo era ruim e que eu era a criança mais feia da sala. E que eu deveria começar a raspar meu cabelo para, de alguma forma, eu conseguir me encaixar melhor naquele espaço. Eu costumava dizer que eu era inamorável. Porque, apesar, quando eu era adolescente, todos os meus colegas, eles se relacionavam entre si afetivamente, e eu não. E eu não tinha nenhuma perspectiva de que um dia eu iria me relacionar afetivamente com alguém. Eu fui crescendo e toda a minha adolescência foi pautada por uma autoestima que estava baseada em ódio, em auto-ódio, em uma raiva muito grande. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a história de pessoas negras no Brasil foi com o início do tráfico negreiro. A professora ia lá na lousa, ela começava a desenhar a linha do tempo, o início era com o tráfico negreiro, e aí vinha a violência, e a Casa Grande, e a senzala, e mais violência, e tortura. Aí tinha uma nota de rodapé falando do Quilombo dos Palmares como um símbolo de resistência, mas aí tinha mais violência, e tortura, e violência. E até que finalmente, a bondosa, como os meus livros de história queriam que eu acreditasse, Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, ela finalmente abole a escravidão. E pronto, acabou ali a história de pessoas negras no Brasil. Depois disso, em nenhum momento eu ouvi mais falar sobre história afro-brasileira ou história africana. Você já parou para pensar sobre isso? Sobre como, deliberadamente, alguém foi lá e escolheu qual seria a melhor forma de contar a história? E como a gente aprende que ser negro é quase como um sinônimo de ser escravizado? Essa é a única narrativa que existe na história oficial. Vocês devem imaginar qual foi a minha surpresa quando, anos mais tarde, eu me tornei um pesquisador de histórias afro-brasileiras e aí eu fui entender que não foi bem assim que aconteceu. Quando a gente está falando de história e de ensino de história, a gente está falando sobre disputa de narrativas. E, quando a gente está falando sobre disputa de narrativas, a gente está falando sobre quais as histórias que as instituições querem contar. E mais do que surpreso, quando eu descobri que a história de pessoas negras não era só a partir de uma passividade ou de uma simples aceitação da condição de ser escravizado, eu senti uma grande familiaridade com esse mesmo processo, esse mesmo modus operandi. A mesma lógica que foi ensinada a mesma lógica que foi ensinada para pessoas brancas de que quando uma pessoa negra foi violentada, ela deveria permanecer em silêncio, assim como os escravizados permaneceram em silêncio, que é o que os livros de história querem que a gente acredite. Essa mesma lógica era o que se esperava de mim quando eu respondia o racismo na minha escola quando eu era uma criança. E é por isso que todas as vezes que eu dava respostas, eu sofria retaliações de alguma forma, porque ficar em silêncio era o que se esperava de mim. Teve uma situação que aconteceu alguns anos atrás, não tanto tempo atrás. Eu tinha um cabelo black power colorido rosa
E eu tava voltando do show da Beyoncé. E eu tava com uma amiga do metrô, a gente tava falando sobre como o show da Beyoncé é maravilhoso, cheio de representatividade. A gente tava trocando uma ideia e muito feliz com o show que a gente tinha acabado de ver. Aí, eu senti um puxão no meu cabelo. E na hora eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido. Eu olhei pra trás e tinha um homem branco, de uns 40 anos de idade mais ou menos, rindo de mim. Na hora eu senti uma raiva muito grande. Eu explodi, chamei ele de racista, gritei, eu fiz um escândalo real. E uma moça que estava atrás de mim, branca também, ela virou pra mim e falou: "Será que você poderia falar mais baixo?" Eu sempre falo que, se você não sente raiva da forma como pessoas são violentadas por conta de suas raças, gênero, sexualidade, deficiência ou qualquer outro marcador social da diferença que implica hierarquias em relações sociais, se você não sente raiva da forma como pessoas são desumanizadas por conta disso, tem algo muito errado com você. Eu cresci sentindo raiva e essa raiva eu cresci aprendendo a guardar ela pra mim, a suprimir ela dentro da minha subjetividade. E tem uma coisa, quando você vai guardando a raiva, que acontece é que, quando você é bombardeado por representações negativas de negritude, sobre o que é ser negro de uma maneira negativa, essa raiva muito facilmente se transforma em um auto-ódio. Eu odiava minha voz, então eu ficava quieto. Eu odiava meu cabelo, então eu raspava ele. Eu me odiava, então eu me isolava. Porque eu sentia que se eu me isolasse, eu deixaria de me sentir como um estranho naqueles espaços que eu ocupava. E que essa era a única forma de eu ser respeitado de alguma maneira. Eu tinha que ficar em silêncio, eu tinha que falar mais baixo. A primeira vez que eu me senti pertencente a algum espaço foi quando eu fui numa Baticu, lá em 2015, mais ou menos. Se você nunca foi numa Baticu, fecha os olhos. Imagina você entrar num espaço que a maioria das pessoas são negras e elas estão lá simplesmente celebrando o fato de serem negras. Algumas estão com cabelo black power colorido, outras estão com tranças. Tá todo mundo com pouca roupa e todo mundo tá dançando muito e expressando essa forma de ser, seja a partir da dança, do movimento ou a partir da sua estética e a partir das suas narrativas, das suas conversas que você tem naquele ambiente. A Baticu foi criada em 2014 pelo Wesley Miranda e o Maurício Sacramento, lá em Salvador. Para quem não sabe, Salvador é a cidade com mais pessoas negras fora da África. Apesar disso, a cena cultural que existia ali, a cena de festas, era extremamente elitizada e extremamente branca. E como uma maneira de romper com essa cena e de criar um espaço em que essa maioria de pessoas negras pudessem se sentir acolhidas, eles criaram a Baticu. E a Baticu começou como uma festa, só que logo se tornou um movimento, porque ela surgiu de uma demanda coletiva que existia ali de pessoas que tiveram essa mesma vivência de uma violência, de não se sentir parte, de não se encaixar, e que conseguiram se reunir dentro de um espaço de pertencimento e de um espaço onde não somente eu, mas todas essas pessoas se sentiram parte de uma comunidade também. Eu sempre falo que a Baticu, para mim, foi um espaço de respiro. Foi onde eu consegui finalmente respirar. A Baticu foi o espaço que eu finalmente consegui respirar. Por um momento, eu me permiti não sentir raiva. E tantas outras pessoas também se permitiram não sentir raiva. É a criação de um novo mundo, de um respiro de todas as violências que a gente sofre cotidianamente. E é um mundo que a gente cria ali que ele não acaba ali, mas que ele se ativa em uma rede de pessoas e de iniciativas que estão querendo romper com esse imaginário coletivo que a gente tem de negritude, que estão querendo ampliar as possibilidades de negritude que a gente entende e que a gente se entende. Muita gente me pergunta o que move a Baticu e o que move tantas essas outras iniciativas que querem romper com esse imaginário. E muita gente acha que é o racismo, que as opressões raciais e as opressões sociais como um todo é o que move esses movimentos. Eu não concordo muito com isso. Na realidade, eu acredito que o que nos move é a nossa reação ao que a gente dá essa violência, ao racismo, a essas opressões sociais.
E o que nos move é principalmente a raiva que a gente tem contra essas opressões e as formas de resistência estratégica que a gente começa a desenhar para combater essas opressões. Se a história se encarregou de apagar dos livros didáticos, das instituições de ensino, tantas resistências negras que aconteceram no período escravocrata e que ainda acontecem, há um motivo para isso. E o motivo é porque é exatamente na nossa reação, na nossa raiva, na nossa não aceitação a essa condição que está o potencial de transformação social do mundo. A gente está falando aqui sobre criar estratégias para construir territórios de pertencimento, territórios em que a gente possa dignificar identidades que foram tão subjugadas, que a gente possa humanizar pessoas negras. A gente está falando aqui de aquilombamento, de construir espaços em que a gente se sinta parte e que a gente, por alguns momentos, a gente não precise sentir tanto essa raiva, para a gente não precise ser tão violentado. Muita gente me pergunta se esse processo de aquilombamento, se esse processo de resistência, se esse processo de disputa de imaginário coletivo tem um fim. E eu sempre respondo que se a raiva é importante para a nossa construção coletiva, a esperança também é. Mas eu não estou falando de esperança de simplesmente esperar as coisas acontecerem, mas de entender que a estratégia de construção, de pertencimento que a gente tem feito tem resultados. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui assistindo o TEDx São Paulo provavelmente não vão estar vivas para ver o fim do racismo, o fim das opressões sociais. Mas eu fico satisfeito em saber que esse processo está acontecendo e que cada vez menos crianças negras vão ter que lidar com violências cotidianas. Cada vez menos crianças negras vão ter que lidar com uma raiva acumulada. E que cada vez mais estamos criando aquilombamentos que atualizem o legado da história das pessoas negras no Brasil e no mundo. Obrigado.